por que raios a gente começa a entender, trabalhar com tráfego pago e a gente tem a impressão de que nenhuma campanha dos nossos clientes dá certo. Nesse vídeo eu vou trazer um esclarecimento sobre isso, porque eu acho que a gente tem algumas coisas muito importantes em relação ao contexto para a gente chegar nessa conclusão, tá? Ou não, beleza? Vem comigo. Antes da gente ir para o vídeo, eu quero te dar aquele velho e amado conselho. Clica aqui nos links da descrição, tá? Eu sempre trago links úteis, grupo de promoção, crédito gratuito no Lovable, no Manus AI, no Replit. Basta você se inscrever com um dos meus links aqui na descrição. Você já ganha esses créditos ou você entra no nosso grupo de promoções. Então, de fato, você ficar devidamente abastecido ali com boas ofertas que a gente publica, beleza? Então, sempre tem links úteis. Aproveite, confira, veja o que dá legal ali para você, beleza? E agora, também, por último, não menos importante, é se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Seria muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo aqui. Esse é o meu pagamento. Eu preciso dele. Eu preciso que você faça aí, deixa o like, hype esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber desse assunto, tá legal? Então, bora pro vídeo. E ó, me conta uma coisa, você deve estar com aquela impressão de que às vezes as campanhas não dão certo, né? Às vezes você tem 10 clientes aí, 8 dos seus clientes, as campanhas parecem não estar dando certo. E, cara, isso não é exclusivo seu não, tá? Isso acontece comigo aqui também. Tava conversando com a minha sócia, que porventura é minha esposa, e a gente tava assim, olha, tem muito cliente que não dá certo nesse serviço de tráfego pago e tal, aquela discussão, aquela conversa toda. E realmente, assim, em determinados segmentos, tráfego pago não vai ser a melhor opção, tá? Por que eu acho que isso às vezes acontece com muita frequência? Porque a expectativa das pessoas em relação a esse canal de aquisição de clientes, ela é errada, tá? E por que eu falo isso? Porque as pessoas, se você puxar lá atrás e entender como o tráfego pago chegou no nosso planeta Terra aqui, né, como ele foi trazido até nós que temos empresas, que temos negócios locais, etc., a gente vai entender um pouco desse condimento. Chegou lá atrás, então, sei lá, 2013, 2014, 2012 para frente, tráfego pago ficou muito popularizado por conta dos infoprodutos, que são os produtos digitais. O Érico Rocha, essa galera, né, do Fórmula de Lançamento e tal. E hoje, basicamente, você nem ouve falar direito mais dessa galera, eles, né, se reinventaram. A gente tem ainda os cursos online, os lançamentos e tal, mas não como você via antigamente, né? Então, é mais que normal, como a moda, ela muda, né, em vários aspectos, ela também mudou. Só que as pessoas chegaram achando, querendo encaixar um tipo de estratégia que dava muito certo para infoprodutos com negócios locais. E é aí que mora a diferença grande nisso. Por que a diferença ela tá aí? Porque quando a gente pega lá atrás, infoproduto é um produto diferente, com uma oferta diferente, com um apelo diferente. Quando a gente traz para o âmbito do negócio local, que depende de vendedor, que depende de comercial, que depende de CRM, que depende de um fator local, de sazonalidade, que depende de inúmeros itens, você concorda comigo que o cenário muda completamente, né? Então, só que essa mudança entre infoproduto e negócio local, na cabeça dos empresários, na minha visão, principalmente aqueles que não têm um nível de maturidade de conhecimento sobre tráfego pago, como ele acontece, ele basicamente não mudou, né? Porque as pessoas têm uma expectativa de que elas vão vender abruptamente com o tráfego pago, e pode ser a sua realidade, mas, gente, é igual agulha no palheiro. Vai ser difícil achar, mas tem, né? Mas a grande maioria, eu falo por nós aqui da Pico também, a gente pena aqui em determinadas situações aqui para gerar um lead, extremamente qualificado. Não é fácil, né? Isso não é privilégio meu, isso é todo mundo. A grande maioria das pessoas, elas vão ter que ter um processo comercial bem ajeitado, elas vão ter que ter cadência de contatos, cadência de follow-ups, elas vão ter que ter um comercial minimamente estruturado, um discurso de vendas, tem que ter oferta, tem que ter produto, entendeu? Para casar tudo isso, tá? E as pessoas ainda ficam com aquela expectativa de ser uma torneira salvadora, tipo assim, você vai pôr ali R$ 1.000, vai virar 100 mil. Pode acontecer? Pode acontecer. É normal de acontecer? Não é normal de acontecer. E é aí que mora o ponto, né? Porque as pessoas, normalmente, elas têm essa expectativa errada, porque elas acham que o trem vai explodir, né? E às vezes pode implodir ao invés de explodir, né? Então, assim, na minha visão, o título desse vídeo, né? Por que a maioria das campanhas de tráfego pago não dão resultado? Na verdade, você tem que se fazer algumas perguntas de forma antecedente a você chegar nessa conclusão, tá? Porque às vezes, cara, você faz a otimização bonitinha, você emprega, você vai lá, faz tudo certeiro, né? E o comercial do seu cliente é uma merda. Poxa, cara, aí também não faz milagre, entendeu? Então, assim, e eu tô falando de um exemplo, por exemplo, o seu produto ele pode ser o mais caro da sua cidade, então não adianta você querer ter volume de venda baseado em anúncio, por exemplo, porque a grande maioria das pessoas que não te conhecem ainda, elas procuram um pouco por preço, não adianta. Às vezes você vai ter que moldar um produto mais barato de entrada para o tráfego pago, justamente para você ganhar aquela pessoa, ganhar aquela confiança, e depois ela fazer um upsell ali, né, fazer uma compra de um outro produto com você, e aí crescer. Só que isso é muito difícil, né?
essa percepção. Só que às vezes os empresários, eles começam a ter consciência disso, cara, quando o negócio já explodiu, entendeu? Assim, quando ele já explodiu o orçamento, quando ele já não tem mais condição nenhuma, né, de arcar ali mais com aquele projeto. Então, assim, não é que a maioria das campanhas de tráfego pago não dão certo. Tem um outro lado da moeda ainda, que é o lado do conhecimento do público mesmo. Às vezes você está querendo, você acha que você conhece o seu público comprador, né? Mas quando você vê, você não conhece de verdade. Por exemplo, eu participo aqui de um grupo de um cara que ele cria vários SaaS e tal, e vende, né? E ele está criando um SaaS que basicamente é uma aplicaçãozinha web que ele faz artes estáticas, né? Utilizando inteligência artificial, pô, legal demais e tal. E ele criou o MVP dele todo baseado em te entregar basicamente uma arte estática, entendeu? Então, por exemplo, você vai colocar lá e vai te entregar o card de divulgação do seu curso. Beleza, beleza. Só que qual foi o problema que ele mesmo entendeu? Ele criou uma solução que todo mundo quer. Poxa, eu quero uma IA que faça as artes de forma rápida para mim. Só que qual foi o problema dele? Que ele fez uma solução sem antes testar mercado ali do que o mercado queria. E aí obviamente ele colocou as pessoas todas ali dentro de um grupo de WhatsApp para ir aquecendo aquelas pessoas e tal. E aí ele resolveu fazer a seguinte pergunta: gente, uma enquete, né? Vocês preferem post estático ou carrossel, né? Para que vocês vão usar a plataforma, né? E aí, cara, impressionante assim, 100% das pessoas queriam um carrossel. Então ele viu que se ele tivesse lançado o produto só com a feature de card estático, que é o que ele achou que era melhor, cara, o produto dele ia flopar, porque ninguém ia comprar. Agora, se ele fizesse com a frente de carrossel, ele ia enxergar que a solução dele estava adequada, né? Só que uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que é, entendeu? Então essa é a diferença, que eu acho que às vezes também pode influenciar no fato de você achar que a maioria das suas campanhas não dão certo, né? Bom, mas basicamente é isso. Acho que esse vídeo foi para elucidar um pouco mais aí sobre isso. Espero que você tenha entendido aí e que tenha feito a diferença aí para você, beleza? Bom, não se esqueça, tá, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, comentar, deixar o like, hypar esse vídeo, compartilhar com alguém, tá? Essa é a nossa troca, eu trago conteúdo semanalmente aqui para você e você me devolve com essa gratidão aí, beleza? Eu acho muito importante. Não deixe de dar uma conferida aqui nos links úteis que eu deixo sempre na descrição, que em sua maioria são benefícios, produtos, ferramentas de graça para você utilizar, beleza? Então é isso, forte abraço e te vejo no próximo vídeo.